E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, hoje é dia 20 de junho, capítulo 20 de Provérbios. Senhor, eis aqui a tua palavra, dá-me condição de compreendê-la, aplicá-la em nossa vida e de alguma sorte ser útil ao teu reino no repasse da tua palavra, se for a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Versículo 1 do capítulo 20 de Provérbios. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei. O que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? 2 pesos e 2 medidas, uns e outros são abomináveis ao Senhor. 11º versículo do capítulo 20 de Provérbios. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. 12º, o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. 13º, não ames o sono para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. 14º, nada vale, diz o comprador, mas indo-se, então se gaba. 15º versículo de Provérbios 20. Há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa. Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outrem, e por penhor aquele que se obriga por estrangeiros, diz o 16. 17º, suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. 18º, os planos mediante os conselhos têm bom êxito, faze a guerra com prudência. 19º, o mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. 20º, a quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. 21º, a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. 22º, não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e ele te livrará. 23º, 2 pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. 24º, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? 25º versículo do capítulo 20 de Provérbios. Laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. 26º, o rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda. 27º, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. 28º, amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. 29º, o ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs. 30º versículo
do capítulo 20 do livro de Provérbios. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Enfim, temos no capítulo 20 de Provérbios 30 versículos. Conselhos, direções, reprimendas e valorosos temas para reflexão. Inicia-se aqui falando do beber, que pode ser usado para todo e qualquer tipo de vício, qualquer vício. No meu entender, diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Da mesma forma com qualquer tipo de vício. Do terceiro diz: honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo o insensato se mete em rixas. Por vezes é melhor tirar por menos. Um exemplo disso, briga de trânsito. Você nunca sabe por que aquele que está ali raivoso ao seu lado, o que é que ele passou ou para onde ele está indo. De repente ele está saindo de onde estava com uma arma em cima do banco que está ao lado, indo praticar um crime de vingança. Você entra num atrito, um dá um tranca no outro, você para discutir. Se ele está indo fazer um mal, fazer dois para ele não vai fazer muita diferença. Então, a gente tem que observar, trazer para a vida prática a palavra do Senhor, aplicá-la e transbordar esse conhecimento para quantas vidas a gente puder fazer chegar. O quarto diz: o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Temos o exemplo das formigas, né? Formiga e a cigarra, aquele conto infantil. Mas narra realmente o esforço da formiga, trabalhando por um longo período, para no inverno poder aproveitar daquilo que amealhou o seu formigueiro, né? O sétimo diz: o justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Décimo primeiro, até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto, quanto mais os adultos, né? Já têm completa consciência do que é certo e o que é errado. Mais uma quanto ao preguiçoso. Não ames o sono, diz o 13º, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. A gente fazendo tudo certo às vezes dá errado. Ainda mais se a nossa opção for fazer errado. E errado aqui é manter-se com preguiça. Muitas vezes lutamos e ainda não conseguimos alcançar os objetivos. Crescer e por vezes até honrar alguns compromissos. Quanto mais se a gente ficar em casa dormindo, sem nenhum tipo de iniciativa. 14º, nada vale, diz o comprador, mas indo-se então se gaba. Boa parte das vezes quando você tem algo para vender, é função daquele que está sendo um proponente à compra, desvalorizar o que você tem. E aí, se ele consegue te convencer, depreciando que aquilo vale menos, quando ele compra, ele vai se vangloriar, porque comprou aquilo mais barato do que valia. É como há ouro em abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa. Muito mais do que o ouro e a prata, muito mais do que dinheiro, são as palavras que saem da minha e da sua boca. Por quê? Porque as palavras têm poder.
E sendo assim, eu desejo com as minhas palavras que Deus nos abençoe e proteja.